para vocês entenderem todo esse contexto. Amém, Fer? Não sei quem é que clicou aí, mas amém por isso. Tá. Então, ela está baseada, a primeira parte está baseada em Juízes 7. E essa palavra, um profeta me ligou há uns 10 dias para entregar uma palavra, orar comigo, e ele falou assim, estude Juízes 7. Estude Juízes 7. E aí, semana passada, no sábado, no domingo, a Joana, o Paulo passaram o final de semana aqui com a gente, e a Jo, na segunda-feira, ela veio me falar do momento de devocional dela, que tinha sido baseado em Juízes 7. Eu falei, tá bom, Deus, já entendi. Ó, Deus gritando, já entendi, eu vou estudar. E aí eu quero ler esse texto com vocês, para depois eu compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo, tá? Então vamos lá, gente. Juízes 7, quem puder abrir a Bíblia, abre. Quem não puder, presta atenção que eu vou ler aqui bem concatenadamente. Gideão derrota os midianitas, mas para mim já está errado. Né? Cada Bíblia não é. Gideão não derrotou ninguém, quem derrotou foi Deus, mas bora lá. Gideão e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados no norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão, repete comigo, o Senhor disse. Fala comigo de novo, mas fale com convicção. O Senhor disse. O Senhor disse. Você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os medianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar esse monte e voltar para casa. 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Então, olha só. Gideão começa uma guerra com um exército de 32.000 homens. Ok? Só que Deus fala assim para ele, ei, bonitão, você tá se achando, né? Você acha mesmo que eu vou deixar você ir para a guerra com 32.000 homens? Para depois vocês falarem assim, ó, tá vendo? Ó, nós vencemos os midianitas, olha como nós somos bonzão da boca. Não. Manda embora todos aqueles que estão com medo. Manda pegar as coisas e, ó, tchau, vai para casa, vai assistir Netflix que é melhor. 22.000 homens foram embora naquele dia. Só que o Senhor, porém, disse a Gideão. Então fala assim comigo, ó. O Senhor disse. Repete de novo. O Senhor disse. O seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhes disse, separem os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos os que bebem água nas mãos, lambendo-as como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelham e põe a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água nas mãos. Os demais se ajoelharam e colocaram a boca na água. O Senhor disse a Gideão, fala comigo, o Senhor disse. Com estes 300 homens, eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhessem as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros e os mandou para casa, mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento midianita ficava à frente de Gideão descendo o vale. E naquela noite o Senhor lhe disse, fala comigo, o Senhor lhe disse. O Senhor lhe disse. Levante-se. Desça ao acampamento dos midianitas
pois eu os entregarei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com o seu servo Purá. Ouça o que os midianitas estão dizendo e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideão e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia na praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho ao seu amigo. O homem disse: tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento medianita. Então ele bateu numa tenda e ela virou-se e desmontou-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, prostrou-se em adoração. Fala comigo, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o exército midianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os homens estiverem comigo, tocaremos nossas trombetas. Toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca de guarda inimiga, Gideão e os seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. E, de repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então, os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita. Todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve a sua posição ao redor e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez. Fala comigo, o Senhor fez. O Senhor faz. O Senhor fará. Fez os guerreiros que estavam no acampamento a lutarem um contra os outros contra sua espada. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes como Bet-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naftali, Asser e Manassés, para que se juntassem aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os medianitas que fugiram. Não permita que eles cheguem aos postos mais rasos da travessia do Jordão em Bet-Bará. Todos os homens de Efraim obedeceram, capturaram Oreb e Zeeb, os 2 comandantes medianitas, e mataram Oreb nas rochas de Oreb e Zeeb na prensa de uvas de Zeeb. Depois continuaram a perseguir os medianitas. Por fim, levaram a cabeça de Oreb e de Zeeb para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Queridos, fala assim comigo. O Senhor disse. Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa compreender desse tempo que nós estamos vivendo, daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu comecei falando, o Senhor não vai dividir a glória dele com ninguém. E o Senhor não vai dividir a glória dele conosco. Por quê, gente? Porque existe o pecado da vanglória. Lá em Gálatas, Paulo, ele orienta
né, os próprios discípulos, para que a gente não se vangloriasse nas coisas que Deus estava fazendo. E é natural, porque o que começa a acontecer? Quando a gente começa a alcançar um nível de intimidade com Deus, quando a gente começa a realmente viver as promessas de Deus na nossa vida, às vezes até os testemunhos que a gente vai dar, né? A gente quer dar um testemunho com o objetivo de dar glórias a Deus, mas até mesmo os testemunhos que muitas vezes nós vamos dar, a gente acaba por nos vangloriando. A gente acaba por dizer assim, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha o meu resultado, olha o que eu consegui, olha como eu consigo, olha como eu sou bom nisso, olha como eu sou bom naquilo. E nós precisamos começar a entender que para que nós possamos viver nesse nível de intimidade, para que você possa começar a operar em milagres, sinais e maravilhas, Deus vai testar o seu coração e vai entender se realmente existe humildade o suficiente para você reconhecer que quem está fazendo o que está fazendo na sua vida é Deus, é somente Deus. E aí a gente começa todo esse processo onde Gideão, ele vai para a guerra com 32 mil homens. E tá tudo bem ele ir com um exército desse, porque vocês viram o exército dos midianitas, né? Eles fizeram lá um ajuntamento de povos guerreiros que eram contra os israelitas. Eles chamaram o exército de Amaleque, eles chamaram outros exércitos. E a palavra diz, né, que eles eram incontáveis. Era impossível contar a quantidade. Então, se eu estou indo guerrear, é natural que eu queira um exército numeroso. Mas a primeira coisa, gente, que nós precisamos entender, quando Deus quer fazer algo para que realmente o nome dele seja glorificado, ele vai usar de todas as estratégias para que você passe a depender única e exclusivamente dele. Então, se existe algo na tua vida e você precisa começar a se perguntar sobre isso, Pai, onde está minha segurança? Onde está minha segurança? Minha segurança está no meu casamento? Minha segurança está no meu relacionamento? Minha segurança está na minha condição financeira? Minha segurança está no meu networking? Minha segurança está no meu conhecimento, na sabedoria que eu adquiri, no entendimento que eu tenho? Minha segurança está no nível de intimidade que eu tenho contigo? Porque, gente, quando a gente olha para Elias no Antigo Testamento foi um profeta que fez milagres, sinais e maravilhas. Mas nem mesmo um profeta com o nível de unção que Elias tinha ficou protegido dos males da alma. E Elias, por medo, vai se esconder na caverna e entra em depressão. Por quê? Porque talvez naquele momento a segurança dele estava na unção dele e não no relacionamento que ele tinha com Deus. Percebam? Então, olha só. Lá no verso... Deixa eu só pegar aqui para eu ir acompanhando com vocês, quem puder, né? Lá no verso 2, né? No 3, na verdade, o que Deus fala? Ele já dá uma orientação para Gideão. Quem estiver com medo, come back home. Vai embora para casa. Vai embora para casa. Porque, gente, entendam uma coisa. Guerra não é lugar para medo. Não é lugar para medo. Flávia, mas eu tô com medo nesse momento da minha vida. Sabe o que você vai fazer? Você vai para casa. O que casa significa, gente? Casa significa lugar de intimidade. Casa significa lugar de refúgio. Então, se você está vivendo um nível de medo na tua vida hoje, você precisa o quê? Buscar a sua conexão, a sua intimidade com o papai. Você precisa jejuar. Você precisa passar mais tempo na presença de Deus. Nós não combatemos o medo com a coragem. O medo se combate com o amor. É o amor quem aperfeiçoa o medo. Então, se existe alguma área na tua vida que tem medo de não dar certo, medo de não conseguir, medo do insucesso, isso significa que você ainda não está pronto para a batalha. Porque se você entrar na batalha com medo,
O inimigo, ele olha nos teus olhos e ele reconhece que há medo em você. E você se torna o quê? Suscetível a todos os ataques. Então, a primeira coisa é, sonde o seu coração. E se há medo em você, você precisa buscar a tua intimidade com Deus. Você precisa restaurar o teu altar com o Senhor. Amém? Depois disso, gente, lá no verso 4, Deus diz o seguinte: desça com eles até a fonte e eu os provarei. Quem aqui está passando por prova, gente? Levanta a mãozinha aí, só para eu ver. Quem está passando por prova? Sabe quem está te provando? Para de querer colocar a culpa no Satanás, gente. Tudo a gente quer colocar a culpa no Satanás, mas presta atenção. A gente ouve isso muito do apóstolo, né? Até Satanás é secretário de... A gente ouvia isso do Amaro, na verdade. O Amaro falava isso. O Amaro falava assim, gente, Satanás não é nada que uma secretária de Deus. Porque, gente, é só você ler Jó. Para que Satanás possa tocar num filho ungido de Deus, ele precisa subir no trono e pedir permissão para Deus. Então, entenda uma coisa, que se você está sendo provado, quem está te provando é Deus. E a prova, ela tem um objetivo: te fortalecer, te aprimorar. Deus sabe o nosso futuro e ele precisa moldar o nosso caráter. E a prova, ela tem um objetivo: acrescentar fé à sua vida. Fazer com que o teu espírito se fortaleça. Fazer com que você se torne mais forte diante das batalhas, diante de todas as circunstâncias que vão se apresentar diante com você. E aí a gente precisa entender o seguinte: quando Deus fala, ele dá duas situações para Gideão. Ele fala que teriam aqueles homens que, né, trariam a água à boca e lamberiam como cães, e outros se ajoelhariam para beber a água no rio. Gente, entenda uma coisa definitivamente. Presta atenção nisso, porque isso é guerra espiritual. No meio da guerra não se ajoelha. Nós guerreamos em pé. Porque quando você se ajoelha, você está numa posição onde você facilmente é atingido pelo inimigo. Então, você precisa distinguir isso na tua vida, porque às vezes você está vivendo uma batalha espiritual na tua vida e você está orando ajoelhado. E de joelho no chão tem um único propósito: humildade e arrependimento. Então, a Thaís falou no começo que nós precisamos nos arrepender. Quando nós vamos diante de Deus em arrependimento, é o rosto prostrado em terra. Por quê? Porque eu estou me humilhando. Só que nós só nos humilhamos em um lugar, no altar secreto, com um único objetivo: arrependimento diante de Deus. Em meio à guerra, você precisa aprender que você precisa estar em pé. Porque você precisa ser fortalecido na guerra. Quando Deus faz essa prova com os 12 mil que tinha aqui, e só 300 ficam, é porque Deus sabia, Deus conhecia o coração desses homens. E Deus sabia que aqueles 11 mil... 10 mil que tinha. 10 mil que tinha, isso. Aqueles 9.700, eles não estavam preparados para enfrentar a guerra de alto nível que Gideão precisava enfrentar. E essas coisas você precisa aprender a distinguir, porque tem muita gente que tem sofrido na batalha por não ter um entendimento do que está acontecendo. Seguindo mais um pouco, apenas 300 beberam a água com as mãos. Então você precisa realmente se perguntar a Deus: Pai, eu estou pronto para essa guerra? Porque, gente, é aquilo que a Thaís falou. Tá tudo bem que o fato de você às vezes não estar pronto para viver uma determinada batalha não quer dizer que você é menor do que o outro. Não é isso. Talvez é apenas o tempo na tua vida. Só que se você entende que é o tempo, você precisa se preparar. Você precisa estar convicto desse tempo na tua vida.
E você precisa realmente se dispor. Por quê? Porque aquele que vai guerrear, ele precisa estar com o coração dele no altar de Deus. Ele precisa estar com o coração no altar de Deus. Deus, ele está em busca dos valentes que não se curvarão diante das dificuldades e diante das adversidades. Porque, gente, nós teremos muitas situações que vão se levantar diante de nós. Só que sabe o que é mais desgastante numa batalha? E isso é estratégia de guerra, né? O que o inimigo faz numa guerra? Ao invés de matar definitivamente, o que ele faz muitas vezes? Ele fere o soldado nos membros inferiores. Então, ele atira no joelho, ele atira na coxa, na perna, porque o que acontece? Né? Militarmente falando, você não pode abandonar um soldado no campo de batalha. Então, quando o inimigo fere um soldado ao invés de matar, porque se matar, fica, porque depois eles vêm fazendo limpa, certo? Aí vem recolhendo os corpos. Agora, se está ferido, você não pode deixar. Então, quando o inimigo fere um, ele, na verdade, ele está inutilizando 3, porque você precisa de pelo menos mais 2 soldados para poder carregar aquele que está ferido. Então, por que Deus falou tão forte isso comigo? Porque entra no que a Thaís falou e entra em várias palavras que eu recebi essa semana. Queridos, aqui dentro nós somos um exército. A companhia de Daniel é um exército. E a gente precisa se fortalecer como companhia de Daniel, porque quando um está ferido, o outro acaba sendo inutilizado. Então, o quanto nós precisamos realmente aprender a guerrear em conjunto, aprender a guerrear juntos, a termos intimidade para a gente poder colocar, né, numa necessidade, no momento onde as coisas estão desafiadoras, nós estamos juntos para isso. É você saber usar as pessoas que estão aqui dentro da companhia de Daniel para que possam te ajudar no meio da batalha, para que você não fique perdido, esquecido no meio do caminho. Percebam isso, a importância disso? E aí, gente, vem a grande questão, que é onde nós definitivamente vamos aprender a ganhar a guerra. Quando o Gideão desce, porque Deus fala para ele, eu vou entregar o exército na tua mão. Eu vou entregar o exército na tua mão. Mas se você não acredita nisso, desce. Vai lá espiar o território inimigo, você vai ver o que vai acontecer. E ali ele ouve a conversa de um soldado com o outro, né? Que um soldado tem um sonho, o outro vai dar uma interpretação, e Gideão ali entende que Deus usou o próprio inimigo para falar para ele, para reforçar aquilo que Deus já tinha falado. E o que Gideão faz? Gideão se prostra e adora. A maior arma da nossa guerra, da guerra que nós estamos vivendo hoje nas nossas vidas, é a adoração. É você se prostrar diante de Deus e adorar. E esse foi justamente o que possibilitou que Gideão ganhasse a guerra, sem sequer ter guerreado. Porque eu não sei se vocês prestaram atenção na hora que eu li o texto. Mas Gideão, ele fica só com 300 homens, ele fica com só 300 guerreiros. E ele arma uma estratégia, porque ele fica com as trombetas, né? E os vasos de barro dos outros 31.900 que foram embora, ele fica com aquele material. Ele só despede o povo, mas ele fica com as armas de guerra. E ele tem uma estratégia. Nós vamos cercar o acampamento. E quando eu der a ordem, nós iremos quebrar os vasos e segurar com a mão esquerda a tocha, e na mão direita nós estaremos com a trombeta e iremos soprar a trombeta. Gente, eu não sei como que eu gosto de ler a Bíblia, né? Eu sou muito visual, então quando eu leio essas histórias, eu fico imaginando todo o contexto. E eu fico imaginando o barulho desses vasos de barro sendo quebrados, das tochas sendo levantadas e das trombetas sendo tocadas. É óbvio que foi um barulho estrondoso,
E foi o barulho que assustou todos os soldados midianitas. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Observe que na mão esquerda estava a tocha. O que a tocha representa, gente? A tocha, que era o fogo, a tocha, ela representa a presença de Deus. O fogo nas nossas vidas, gente, o fogo, ele representa a presença de Deus. E na outra, eles estavam o quê? Com a trombeta. Na mão direita, eles estavam com a trombeta. E a trombeta é o sinal de louvor e adoração. Onde estava a espada? Onde estava a espada, gente? A espada estava embanhada. Porque eles creram na promessa de Deus. Então, Gideão não fala assim, ó. Gideão podia ter feito assim, ó, né? Homem sim, homem não. Um fica com a trombeta, o outro fica com a tocha e todo mundo com a espada na mão, ok? Eu fico com a trombeta, o João fica com a tocha. Na outra mão, todo mundo segura a espada. Nada mais digno, não é? Nada mais coerente. Vocês estão indo enfrentar um exército que não é incontável em termos de número. Como é que vocês não vão estar com a espada na mão? Porque essa guerra não é contra a carne ou contra o sangue. Essa era uma guerra de estratégia. Essa era uma guerra de alto nível. E essa era uma guerra onde Gideão ganhou a guerra no momento em que ele creu, que ele acreditou na palavra do Senhor. Porque Deus fala para ele: eu entregarei o exército nas suas mãos. Então, querido, entenda uma coisa. Nós não precisaremos usar espadas para vencer as nossas guerras. Nós precisamos de duas armas: do fogo, que é a presença de Deus, e do louvor e da adoração. Só que para que a gente possa passar por tudo isso, a gente vai precisar confiar em apenas uma palavra. Porque olha como começa o capítulo 7. O Senhor disse a Gideão uma palavra. E depois ele segue dizendo: o Senhor disse, o Senhor disse, o Senhor disse. Então entenda uma coisa, gente, nós estamos vivendo um nível onde eu e você, nós precisamos apenas de uma palavra. Só que perceba que não adianta de nada nós termos uma palavra se nós permanecermos o quê? Inertes. É uma palavra que te coloca em direção e que faz com que você levante o seu bumbum da cadeira e haja segundo aquela palavra. Porque não vai resolver, não vai adiantar você receber a palavra e continuar sentadinho no lugar. Você precisa da palavra e fazer. E aí eu quero trazer um outro texto que vai estar muito conectado com o que a Thaís falou, que está lá em Lucas 5, para a gente entender que, novamente, uma palavra. Uma palavra. Lucas 5, quem puder, abre aí também. Lucas 5, de 1 a 10. Lucas 5, de 1 a 10. Presta atenção nessa segunda parte agora que eu quero trazer para vocês. Entrando Jesus à beira do mar da Galileia, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavaram as suas redes. Os pescadores já haviam lavado as redes. Presta atenção nisso. Entrou em um dos barcos e pediu a Simão Pedro, seu dono, que se afastasse um pouco da praia.
Então sentou-se no seu barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu. Eu imagino Pedro falando com Deus, com Jesus, né? Ele respirou fundo, né? Acho que ele pegou ali o tonelzinho dele de água. Respirou fundo. Especialista em pesca. Colérico, como Pedro era, né? Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem me pede, eu vou lançar as redes novamente. Só que dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como os seus sócios, Tiago e João. Gente, olha só. Fala comigo uma palavra. Vamos entender o contexto da história? Porque, de novo, a gente lê a Bíblia e a gente romantiza tudo, né? Quem é dos tempos antigos da igreja, né, Joana? Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. Aí sabe o que a gente pensa? Gente, eu não sei vocês, de novo, eu sou visual. Mas que barquinho, sabe aquela jangadinha assim? Aquele negocinho desse tamanhozinho que mal Pedro, Tiago e João cabia lá dentro, com um reminho assim, né? Com aquela redinha assim que cabia meia dúzia de peixe. Gente, acorda. Pedro, Tiago e João, eles eram empresários da pesca. Empresários. Eles tinham um barquinho. Quando você vai, né? Tanto que, na verdade, é chamado Mar da Galileia, mas não é um mar, ele é um lago. Mas ele é tão grande, ele tem uma característica assim de mar, né? Por isso que é chamado de Mar da Galileia. Gente, nesse dia havia aproximadamente 3.000 barcos. 3.000 barcos. E presta atenção nesse contexto. Pedro havia, porque eles pescavam à noite. Gente, vocês não podem esquecer que Israel tá no Oriente Médio, calor, tá bom? Em volta do deserto, é quente, tá bom? Não esqueçam disso, ok? Lembra dos contextos, né? Lembra da região, da geografia. Então, todos eles sabiam qual que era a hora de pescar. Se você for, né, igual a gente foi lá com o apóstolo, lá na reunião da rede, que hora que os pescadores estão puxando a rede, gente? 5 horas da manhã que eles estão puxando a rede, antes do sol nascer. Ninguém pesca peixe, só quem pesca peixe meio-dia é os aventureiros, né? Que vai lá no meio do mar para dar uma pescadinha. Mas os pescadores, empresários da pesca, que hora que eles pescam, gente? É à noite. É à noite que as redes são jogadas, ok? E o que aconteceu nesse dia? Eles foram para o mar, foram para o alto mar, jogaram as peixes e nada, nada. Aí imagina essa situação, sol a pino, Jesus lá na Galileia, a multidão querendo ver Jesus, querendo ouvir Jesus, lembra da multidão? A multidão, ela perseguia Jesus, eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. Os empresários da pesca já haviam recolhido seus barcos, eles já tinham lavado as redes já estavam dobradas, guardadas. E aí chega Jesus, que nem pescador era. Gente, Jesus, ele era carpinteiro, filho de carpinteiro. Então, ele era especialista em quê? Não é em madeira.
Quem ainda acha que Jesus fazia mesa de madeira, quem ainda tem essa crença, precisa ir para Israel. Porque tudo que não tem Israel é árvore, né? Então, esse carpinteiro que a gente diz, na verdade, eles faziam artefatos de pedra, ok? Ele estava mais para um engenheiro civil do que para um carpinteiro, tá bom, gente? Para um marceneiro, tá? Mas quem aí ficar horrorizado com essa história, eu te convido para você ir para Israel, que daí lá você vai desmistificar muita coisa, muita bobagem que a gente acredita, entendeu? Então, na verdade, o que Cristo... Cristo, ele estava acostumado o quê? A fazer artefatos de pedra, ele era um consultor. O que ele entendia de pesca, gente? Nos dias atuais, né, você vira e fala assim, tá, mas o que você entende de inteligência emocional? O que você entende de feijão? O que você entende de seguro de carro? O que você entende de compliance? O que você entende de nutrição? Imagina um engenheiro civil falando para Adriana. Adriana, você tem que fazer assim, assim, assim. Ah, o que você entende disso, né? Você é engenheiro, né? Ah, tá bom. É assim que a gente ia falar com Jesus, gente. Porque Jesus não entendia bolhufas de pesca. Mas uma palavra. E é isso que você precisa entender, que é o que vai fazer a diferença na tua vida a partir de hoje. Uma palavra de Cristo, uma palavra de Deus na nossa vida muda o nosso jogo. E aí a responsabilidade ela é maior, porque ela não muda só a sua história. Ela muda a história das pessoas que estão próximas a você. Porque quando Pedro diz assim, ó, pela sua palavra eu vou. Porque o Senhor me deu uma palavra, eu vou. Ele vai. Só que o resultado da pesca dele não gerou benefício só para Pedro. Ele transbordou de tal forma que isso causou impacto não só para Pedro, não só para Tiago, não só para João, mas eles tiveram que chamar as pessoas próximas para ajudar ele. Eu imagino um reboque indo lá, trazendo, puxando o barco de volta, por causa do peso, da quantidade de peixes que eles pescaram naquele dia. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? E aí vai conectar, né? Conectando com todas as palavras. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus, ele realmente, ele está buscando pelos obedientes. E eu sei que pode parecer desafiador, porque às vezes nós vamos ter que obedecer a uma palavra. Às vezes Deus não vai falar assim, Deus não falou assim para Pedro, olha Pedro, joga a rede, que vai acontecer tal coisa. Não, ele só falou assim, vai lá e joga a rede desse lado. E joga a rede. Jesus não precisou ficar explicando para Pedro o que ia acontecer. E o que Deus está nos convidando é exatamente para a gente entrar nesse tempo, onde nós possamos ser obedientes a uma única palavra. Porque se nós formos obedientes a uma única palavra, esse transbordar não vai afetar só as nossas vidas, mas ele vai afetar a vida de todas as pessoas que estão próximas a nós. Nós aqui dentro da companhia de Daniel, nós somos um barco. Eu creio que nós somos um barco. Eu creio que o resultado que Deus quer gerar na minha vida, na vida do João como líderes, é para transbordar para a vida de todos vocês. Todos vocês. E que quando nós somos movidos a ouvir a Deus em uma única palavra, e nós entramos em obediência, mesmo que aquilo... E aí vocês peguem, né? Eu aprendi com a Amaro que a palavra profética, quando faz sentido, a gente tem que pegar. Então, mesmo que aquilo vá ser totalmente contrário ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, né, Igor, a Ana, a palavra que a Thaís liberou, a mim e a todos vocês, gente, porque é inevitável que a gente, de alguma forma, sustente as nossas decisões pelo nosso próprio conhecimento, pelas nossas próprias habilidades. Mas o que Deus está nos convidando é para a gente abrir mão dos nossos conhecimentos e as nossas habilidades, porque nós vamos fazer, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Nós teremos que romper com os padrões desse mundo. Nós teremos que fazer coisas que possivelmente os homens nos chamarão de loucos. Os homens nos chamarão de insanos. Os homens nos chamarão de, talvez até idiotas. Você não está vendo que está fazendo tudo errado? Mas aí vai ser o momento de nós falarmos uma palavra.
Eu tenho uma palavra, e essa palavra é de Deus. E essa palavra chama-se obediência. Então, queridos, eu sei que é desafiador. Eu, em muitos momentos, às vezes eu me questiono. Senhor, mas eu estou cansada. Senhor, mas eu cansei. Senhor, é isso mesmo? E o que Deus nos convida é para sermos perseverantes. Perseverança é um dos atributos do fruto do Espírito. E eu amo um significado que eu ouvi há muitos anos sobre o que significa perseverança. E perseverança é o trabalho duro que você faz depois que já está cansado do trabalho duro que você já fez. Então, presta atenção em uma coisa. Presta atenção em uma coisa. Pedro, com absoluta certeza, ele estava cansado. Pedro, ele havia passado a noite pescando. E Pedro não estava só cansado. Pedro, além de cansado, ele estava frustrado. Possivelmente, Pedro estava mexido com a possibilidade de que aquilo que estava acontecendo pudesse, quem sabe, quebrar naquele momento. Talvez a empresa de Pedro poderia quebrar. Talvez naquele momento a situação que Pedro estava vivendo poderia colocar em risco tudo que ele havia construído nos últimos anos. Então entendam, gente. Aquilo que nós vivemos hoje, os grandes homens da fé já viveram. E Deus possibilitou que nós tivéssemos pessoas às quais nós pudéssemos nos inspirar. Porque não foi só um dia ruim de pesca. Talvez foi todo um projeto, né? Eu vou falar por mim, pelo João. A Adri também está aqui, que ela também, a Rê Castro também está aqui, que também vive, né? Os nossos projetos são feitos dessa forma. Quando um lançamento não dá certo, não é um lançamento que não deu certo. É um trabalho, às vezes, de 2, 3 meses, é um dinheiro que você colocou ali, que você investiu, e que você fala assim, meu Deus, e agora? Como vai ser? E agora? Mas aí é onde a gente precisa entender o seguinte, que aí Deus, ele só tem uma palavra, e fala assim, ó, joga a rede do outro lado. Quando um relacionamento não vai bem, quando às vezes você está questionando o seu relacionamento, se perguntando, Deus, eu estou casada há tanto tempo, será que realmente, depois de tantos anos, eu vou me frustrar e meu casamento vai se acabar? E talvez o que as pessoas lá fora digam é, para que você insistir no casamento que você já viu que não deu certo? Então você está cansada de insistir. Talvez você está cansada de insistir em algo que você não consegue mais ver que é possível. Talvez você está lutando com uma doença há muito tempo. Talvez você está lutando com uma questão emocional há muito tempo. Mas o que você precisa compreender é que uma única palavra pode mudar o teu futuro. E não só apenas o seu futuro, mas pode mudar a vida de todas as pessoas que estão ao seu lado, que estão próximos a você. O meu compromisso do João é que nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir de vocês. Nós não vamos desistir daquilo que Deus tem para cada um de nós, através das nossas vidas. Adriana Pascali, nós não vamos desistir de você. Alex, nós não vamos desistir de você. Glauci e Júlio, nós estamos juntos, não vamos desistir de vocês. Camila, Fabrício, nós estamos juntos. Ana, Igor, Bernadette, nós estamos juntos. Miuki, Cláudio, Pedro, Davi, Lucas, nós estamos juntos. Todos vocês, gente, nós estamos juntos, nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Então, eu quero convidar vocês nesse momento. Eu quero te pedir para que você possa, agora, fechar os seus olhos aí onde você está. E eu quero que você coloque diante de Deus o que é que você tem pensado, tem passado pela tua cabeça. Você pensou assim, Deus, também agora eu vou desistir. Ah, cansei. Agora eu cansei.
cansei, agora eu vou desistir. O que é que você está cansado? O que você está cansada, Dani? Tescaro? O que você está cansada? Eu quero que você feche seus olhos aí e que você coloque esse teu cansaço diante de Deus. E eu quero que, assim como Gideão fez, Gideão se prostrou e adorou. Pedro se prostrou e adorou. A nossa arma, a sua arma, para que possamos romper e ganhar esta guerra, é uma única arma e chama-se a adoração. A adoração. Minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, oh, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, estou livre. Queridos, nós somos livres para adorar ao Senhor. Nós somos livres, nós temos liberdade para adorar ao Senhor. E é no altar secreto, é no teu altar secreto, que Deus vai falar com você e que Deus vai trazer toda a revelação. Você só precisa de uma palavra. Uma palavra. E o Senhor disse. E Jesus disse. Uma única palavra. Amém? Queridos, Eu quero liberar aqui que o João ele quer falar também. é o seguinte, Flávia disse exatamente o que Deus está me falando agora para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas dentro desse grupo que está aqui. Jesus liberou uma palavra para Pedro. E o que ele fez com essa palavra? Ele agiu. Ele simplesmente acreditou, confiou, obedeceu e agiu. Ele voltou para o mar. Ele jogou as redes. Ele gerou movimento. Então, neste momento, o que Pedro fez, ele acreditou no que ele ouviu e ele gerou o movimento. E ele fez, ele deu os passos. E Deus está falando para 7 pessoas que eu falei aqui? 7 pessoas. Eu já falei. Agora você precisa dar o passo. Eu só vou dizer o nome, porque eu não preciso dizer o que é. Porque Deus falou assim, eu já falei com essas 7 pessoas e eu estou aguardando o passo ser dado. Porque eu estou com elas. Miuque, João Eduardo, Fátima, Dayana, Elizabeth, Joana e Renata Castro. Deus só diz para vocês, a palavra já foi entregue. Confie e dê os passos que precisam ser dados. Gerem movimentos, lancem a rede novamente. E aí, queridos, é uma decisão, porque você pode escolher vencer a sua guerra com 32 mil homens. Mas lembrando que daí Deus não vai estar com você. Ou você pode decidir simplesmente obedecer ao Senhor e não precisar desembainhar a sua espada, porque é isso que você precisa entender. Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de Gideão. Ele não precisou guerrear, porque o exército guerreou entre eles mesmos.
Eles ficaram tão confusos com aquilo que Deus fez que eles guerrearam entre eles. E é isso que você precisa entender. Quando Deus está à frente da sua vida, ele vai confundir o inimigo. E você sequer terá que desembainhar a sua espada. Amém? Quero orar com vocês para que realmente a gente possa encerrar esse nosso tempo aqui. E eu creio que nessa semana, queridos, coloque esse propósito no seu coração. Para que nessa semana, se você ainda não tem convicção da palavra que Deus te deu, tá tudo bem. Mas busque nessa semana, porque Deus fala para Gideão, olha que lindo, Deus fala para Gideão. Você tá com medo? Você tá com medo? Então vai lá ouvir. Desce lá, ó, vai lá espiar o exército. Vai lá ouvir o que eu tô falando pro exército. Então, se você ainda não tem a convicção absoluta do passo que você precisa dar, peça para Deus. Peça para Deus falar com você de forma específica essa semana. Ok? Para que Deus fale com você de forma específica essa semana. E diga para o Senhor, Senhor, eu quero fazer o movimento, mas eu estou com medo. Então, que o Senhor me fale, que o Senhor me mostre se realmente é isso. E depois que Deus te mostrar, que você possa cair em adoração, que você possa se prostrar em adoração. E aí faça. Porque quando Deus nos dá a direção, enquanto a gente não tem a certeza, gente, nós ainda temos direito à dúvida. Mas depois que Deus nos dá a direção, aí nós entramos em desobediência. E aí dura coisa é você cair nas mãos do Deus vivo. Não queira isso para sua vida. Não queira ficar ou permanecer desobediente. Decida estar de verdade debaixo da obediência de Deus. Eu vou abrir para 3 pessoas que pediram para dar a palavra, eu só vou pedir para vocês serem objetivas no testemunho de vocês. Primeiro a Dayana, depois a Rose e a Beth, tá? Deixa eu só liberar aqui para vocês. Tá liberado. Dayana primeiro. Dayana. A paz, boa noite a todos. Ontem eu participei, né? Eu recebi o link aqui pelo WhatsApp e eu participei do evento que teve, assim, foi muito forte. Só que eu peguei no sono, porque é muito tarde tudo, né? Eu tenho um bebezinho e tal, e aí eu peguei no sono. E eu sonhei com uma colega minha me acordando, porque o senhor estava me chamando para me entregar algo. E eu acordei assim, assustada, até a Karina estava na mesma sala que eu, de oração. E eu entrei, assim, super assustada. Falei, nossa, eu perdi, meu Deus, já com aquele desespero, aquele aperto no coração. E o Senhor realmente me entregou o que ele havia me acordado para ouvir. E foi tremendo, foi muito forte. Aí, hoje de manhã, a gente estava indo para a igreja, os meus filhos dormiram tarde e tudo, e meu filho mais velho falou assim, eu não quero ir para a igreja, eu estou cansada, eu queria dormir mais. Meu filho tem 7 aninhos, né? E eu participo do Ministério Infantil da igreja, e hoje ia ter um evento com as crianças. Aí eu falei assim, nossa, Rafa, não fala assim, né, filho? Só que aquilo machucou, assim, meu coração. Ele entrou na igreja, chegou a pastora, falou assim, Rafael, você já sabe ler, né? Sim, pastora, sim, então tá, então você vai abrir o culto. E ele ficou assim, todo maravilhado, e foi muito forte, sabe? Então, todos os dias eu me prostro diante ao Senhor, e eu não sei aonde que eu não estou agindo, porque eu busco justamente essa constância, né? E até a Adri foi usada para me entregar uma palavra agora. Muito obrigada, viu, Adri? Eu recebo, assim, de coração, do que talvez esteja me faltando. Mas tem 2 perguntas que eu faço todos os dias e eu queria dividir com vocês, porque, assim, antes de tomar qualquer decisão, ao começar o meu dia, eu pergunto para mim mesma quantas vidas eu estou ganhando naquele dia para Cristo. E quantas vidas eu estou encaminhando para o inferno. Porque é uma liberação de um xingamento num trânsito,
uma palavra errada, maldita na vida de outra pessoa, eu posso não estar sendo o exemplo que Cristo quer que eu seja. Então, eu sempre me questiono através do exemplo, não através daquilo que é dito, mas se eu sou cristã, eu tenho que me portar como uma pessoa cristã. E esse é o meu exercício diário. Era só isso. Muito obrigada, amém. Amém. Dai, você não perguntou, você não fez uma pergunta, você trouxe algo, mas eu quero dizer algo para você. Não cabe a você nem salvar as pessoas, nem mandá-las ao inferno. Então, cuide, porque você está chamando para você uma responsabilidade que não é tua. E talvez isso traga um peso de um fardo que não é teu, porque o fardo de Cristo, ele é leve. O fardo de Cristo, ele é leve. E o que eu sinto na sua vida é que Deus quer que você viva esta leveza no teu chamado. Seu chamado não é pesado, Dai. Seu chamado é para ser leve. Deus te fez para você colocar o seu sorriso no rosto, para você respirar fundo, mas não é aquele respirar fundo com pesar, sabe aquele... Não, é assim, ó. Deus te quer com esse sorriso no rosto. Então, não pergunte mais de manhã quantas pessoas você manda para o céu ou quantas pessoas você manda para o inferno, porque esse não é uma decisão sua. Essa não é uma decisão sua. Peça apenas para Deus, para que Ele possa usar a sua vida segundo a vontade dEle. Simples assim. Amém. Amém. Muito obrigada. Deixa eu liberar. Amém. Deus abençoe. Rose, pode abrir o teu áudio. Shalom, shalom, queridos. Shalom. É interessante, né? Porque a gente vê como tudo se conecta, né? Todas as palavras se conectam e como o Senhor age com todo mundo igual. Ontem a gente estava lá na sala profética e realmente Deus fala muito com as pessoas e foi muito, na sala que eu estava, foi muito, Deus falou muito sobre a pressa que as pessoas estão de querer fazer as coisas e não permanece. Aí hoje foi falando da pressa, porque Deus sabe todas as coisas e Deus tem todos os direcionamentos e todos os alinhamentos. E eu tive um sonho, né? Eu estava de manhã, eu tive um sonho e Deus estava me mandando fazer algo. E eu falei assim, Deus, mas aí eu posso fazer de outro jeito? Eu posso fazer de tal jeito? E falei para ele, ele falou assim, poder pode, mas simplesmente você vai transferir a sua bênção, aquilo que era para você receber, você vai passar para o outro receber. Simples assim. E aí Deus já me deu essa palavra que é Gênesis 29, né, quando fala do prato de lentilha, quando fala que Esaú, ele teve pressa, porque ele estava com fome, e aí já achou o prato pronto, Jacó já tinha feito o prato de lentilha, ele falou assim, então me dá, e ele quis o prato por pressa, ele foi destituído da bênção que ele recebeu. Ele trocou a bênção. Então, Deus me falou muito sobre isso, sobre a transferência de bênção por causa da pressa. Porque nós estamos com tanta pressa de fazer algo e a gente quer fazer tudo do nosso jeito, porque a gente acha melhor, porque acha mais fácil, porque assim é mais fácil. E aí acabamos transferindo a nossa bênção para outras pessoas. E isso é muito sério. Pessoas que não estão recebendo a bênção, para a gente estar pensando por que a gente não recebe a bênção? Por quê? Será que nós não estamos transferindo a bênção para outras pessoas receberem, para outros terem... Deus está nos dando a oportunidade para a gente ser abençoado, para a gente receber aquilo que Ele determinou para a gente receber, mas por achar mais fácil fazer de outra maneira, outros estão recebendo a bênção. Então, isso é coisas para a gente pensar. E eu só queria falar assim, a Daniela, não sei falar o seu sobrenome. Como é, Flávia? Vush? É Vush.
Como, Daniela? 20. Lembra do 20? nome 20. É que o U 20? com trema em alemão é I. 20. 20. 20, obrigada. Agora a gente sabe, Daniela 20. Daniela, desde a semana passada que eu vi você, eu já estava achando você com alguma coisa diferente. Antes mesmo de a gente saber que você tinha tomado o posicionamento de receber Jesus, de receber a cobertura do João a Flávia, eu já estava olhando para você e eu já estava achando algo diferente. E hoje eu continuo achando esse algo diferente. Eu tô vendo você mais leve, você mais bonita. Você já era bonita, viu? Mas eu tô achando você mais bonita. E aí, Deus, eu vejo assim, a partir do momento, tem coisas nas nossas vidas que a gente tomando um posicionamento, era aquilo que faltava a gente fazer para a gente receber as bênçãos de Deus, em todas as áreas. Eu não estou falando aqui, gente, só de bênção financeira, não, porque para Deus, Deus é um Deus completo e completa todas as coisas. E faltava uma coisinha você fazer. E eu vejo na sua vida que era isso, era essa decisão para você fazer, para você tomar, para acontecer as coisas na sua vida. Mas tem um porém. Eu vejo isso com você tomou esse posicionamento. Deus está assim, ó, eu vejo assim, as coisas vão fluir na sua vida de uma tal maneira que você vai ver assim as coisas com uma facilidade. Você precisa enxergar isso, porque as coisas vão acontecer na sua vida com uma facilidade, porque essa era a decisão que você tomou, que você precisava tomar. Só que muita gente se perde nisso. E eu estou te dando essa dica para você não se perder. Que é, você recebe as bênçãos de Deus, e aí começa a relaxar com o Senhor. Começa, eu estou recebendo, eu sou filhinha de papai, eu estou recebendo, não preciso fazer mais nada. Não relaxe, não. Continua buscando mais e mais e mais, porque Amém. essas bênçãos que eu vejo liberada na sua vida nunca vão cessar se você fizer assim. Amém? Glória Amém. a Deus. Obrigada, gente. Obrigada. Amém, Shalom. Rose. Glória a Deus. Shalom. Agora deixa eu achar aqui. Beth, pode liberar o teu áudio aí. Você ser mais breve aí. Primeiro, eu quero agradecer, né? Porque tem pouco mais de um ano que eu conheci a Flávia e muita coisa mudou na minha vida, né? Essa semana eu estava falando com a Fê, muita coisa mudou. Em dezembro, eu tive a oportunidade de fazer a formação e também em dezembro eu fui desligada da empresa. E eu já estava num período muito sufocante na minha vida. Eu amava, sabe quando você ama o que você faz, mas não da forma como você está fazendo. Eu fazia aquilo há mais de 22 anos. Aquele trabalho, ele transformou a minha vida e da minha família. E aí eu fui demitida e fui colocada em uma série de provações. Era o que eu desejava para mim, porque eu queria ter um período sabático. Eu queria poder investir mais em mim. Eu queria poder ter mais um tempo para mim e para minha família. E dali eu dizia a Deus que eu queria um tempo para mim, que eu não tinha tomado a decisão antes porque eu não tinha uma reserva financeira, porque por N situações eu não consegui montar uma reserva financeira para que eu pudesse ter essa decisão antes. Mas quando eu recebi aquela demissão, eu entendi, né? E eu disse, ok, Deus, eu entendi, eu pedia, e foi isso que o Senhor me deu, foi a resposta. E eu vou honrar, eu vou receber isso. E dali eu tinha me inscrito na formação em outubro, só que não consegui por conta do trabalho, seria para novembro, em novembro não houve formação e acabou indo para dezembro, e eu tive a grata oportunidade de fazer a formação plena, sem ter que me preocupar com a questão do trabalho.
E ali eu comecei a estreitar mais o relacionamento com a Flávia. E logo em seguida veio a bênção do IA2, que juntou, né, essa outra parte. E acredito que foi em março, mais ou menos, que eu comecei no IA2. E tantas coisas, sabe, gente, que acontecem. Eu passei a ter, né, gerar mais intimidade com Deus. E isso é muito bom, porque eu tinha perdido. Eu tinha me perdido, né? E eu estava perdido. Só que quando a gente começa a fazer isso, a gente passa por uma série de provações. E final de abril, meu marido ele foi positivado para a Covid. Passou uma semana internado. Uma semana depois que ele recebeu alta, ele foi socorrido novamente com uma cirurgia de apendicite bastante crítica, que foi mais um período muito, muito turbulento. Mas eu digo que se eu não tivesse estado numa família como IA2, talvez eu não tivesse suportado. E Deus é tão maravilhoso, né? Porque ele sempre foi muito maravilhoso comigo, sabe? Desde a gestação da minha mãe até sempre, né? E aí eu vou encurtar, porque depois a gente conversa muito mais outras coisas, mas assim, no dia que eu recebi o convite para participar desse culto, que a Flávia colocou lá na grupa do Master, né? Eu já estava um tempo recebendo a proposta de trabalho, que era para voltar para a consultoria, trabalhando do jeito que eu estava, mas eu não queria ter aquela vida que eu tinha tido até um tempo atrás, sabe? Porque aquilo ali estava gerando um trauma para mim. Mas é uma coisa que eu gostava de fazer, de analisar, de poder ajudar. E eu tinha recebido um áudio logo cedo, nesse domingo, que o pessoal tinha passado: Beth, volta, Beth, a gente precisa da tua ajuda. Eu disse: caramba, pediu ajuda, eu não posso negar ajuda. Eu disse: não vou responder isso hoje não vou não. E aí, quando eu vi a convite de Flávia, eu disse: caramba, um culto às 6 horas no domingo. Eu vou para a missa e tal, não vou. E aquilo ficou mexendo muito em mim. E eu disse: rapaz, eu não tenho nada a perder, a palavra de Deus, e é tão gostoso isso. E eu participei daquele culto, que também foi mais um divisor de águas para mim. E ali o João passou uma palavra para mim, que eu juro para vocês, gente, eu não lembro mais de nada. Eu só lembro que ele falou assim: Beth, deixe de ser teimosa. E eu lembro de ter colocado os olhos na tela, assim, e eu digo: eu quero ouvir isso, eu preciso ouvir. Deixa de ser teimosa. Gente, a partir daquilo ele ficou... Eu digo: meu Deus, o que foi que o João falou para mim? Sabe o que foi que veio para mim naquele momento? Ai, tô arrepiada. Eu tinha recebido o convite e eu tinha passado por tudo aquilo. A reserva financeira que eu tinha feito, ela estava começando a ir embora, porque eu tinha previsto em 6 meses sem botar renda, sem gerar renda. E eu estava decidida a mudar de profissão, indo para estudar uma outra coisa, que essa outra coisa ela precisa que eu esteja plena, que eu esteja tranquila, sem aperreio. E não estava tendo resultado. E eu estava vendo como é que eu vou seguir desse jeito. E João falou: deixe de ser teimosa. Eu estava ali com o convite na mão. E ali eu entendi que eu não poderia deixar aquilo ali passar, sabe? E aí, na segunda-feira, logo cedo, e eu juro para vocês, eu passei a noite inteira tentando relembrar de tudo aquilo ali. Eu digo: eu preciso sonhar com o que o João me falou. Mas Deus, ele sabe, né? E aí, na segunda, logo cedo, uma das primeiras ligações que recebi foi do pessoal: Beth, e aí? Eu disse: olha, vocês estão precisando de ajuda, então podem contar comigo. Então, foi aquela festa e coisa e tal. Passou, e eu comecei a ajudá-los mais intensamente, mais trabalho pontual. Há 3, 4 cultos, acredito que foi no dia 12 de novembro, de setembro, o João falou que a gente estaria, no culto seguinte, a gente estaria colocando, né, as bênçãos que nós iríamos receber naquela semana. E na segunda, terça-feira, naquela semana seguinte, da semana de 13, sei lá, a 16, esse mesmo amigo que eu estava fazendo trabalho pontual, ele me ligou dizendo que precisava de uma ajuda mais forte minha, sabe? Porque a pessoa que estava trabalhando em determinada situação, ela pediu para sair e o pessoal me via ali para ser a pessoa que estaria substituindo, assumindo a coordenação da equipe. E eu não quero isso para mim, porque eu estava vivendo trauma.
Mas eu lembrei de tudo isso, desse todo o meu processo, todo esse trabalho que esse anjo, né, Flávia e João, ele tem operado, né, tem sido instrumento, e eu estou trabalhando inteligência emocional e, sobretudo, espiritual. Eu vi que eu não podia ignorar aquilo, sabe? E eu disse, meu Deus, eu vou aceitar, porque eu sei que vai me dar a força e o direcionamento, a sabedoria que eu vou precisar para isso. E eu não vou deixar que eu me torne escrava, como eu me tornei antes, sabe? Eu vou transformar. E, assim, eu sei que eu estou num processo, né? Eu tenho minhas teimosias e eu estou na evolução. Eu quero deixar, comentei com a Fê, eu queria ter falado um outro dia, mas não foi, acredito que não foi o momento, né? Então, gente, eu quero agradecer muito, sabe? Por essa intercessão, sabe, Flávia, que vocês têm tido, sabe? E isso também tem me ajudado a ser uma mãe melhor, uma filha melhor. Eu me cobro muito, né? E gratidão, tá? E a todos vocês aí que têm, né, essa palavra, a gente está aqui junto, está trabalhando. E obrigada, gente. Gratidão mesmo. Era isso que eu queria compartilhar. Já tive aí a oportunidade de partilhar um pouco da minha história com alguns aqui. Mas uma das coisas que eu tinha é a questão do pertencimento, a própria palavra que vocês abençoaram e mandaram para mim, né, no Master. E eu sei que eu tenho que trabalhar isso, né? Aquela menina lá atrás, ela não se sente pertencente, sabe? Mas eu sei que Deus, ele é um Deus de abundância, né? E está aí. Amém. Eu só preciso tomar posse. Eu sei que juntos aqui eu vou conseguir fazer isso. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Amém, Beth. Amém. E acho que essa é a questão, né, que Deus nos convida para que a gente possa realmente assumir a responsabilidade de entender que aquilo que nos causou dor, aquilo que nos causou dano, não tem mais esse poder sobre nós quando nós colocamos toda essa dor e todo esse dano no altar dele, no colo dele, para que realmente ele possa ressignificar tudo isso nas nossas vidas. Amém? Gente, antes de eu orar para encerrar, eu quero dar um último recado aqui. Logo no comecinho aqui da nossa reunião, né, eu viajou, né, com as crianças, né, eu vi as crianças ali se movimentando, daí eu lembrei da Renatinha, que tem o Gigi, né, eu lembrei da Dani, que tem os filhos dela, da Milk, que tem o Pedro, tem o Davi, né, enfim, a gente tem muitas crianças aqui. E uma das coisas que a Joana, no final de semana que ela estava aqui, que a Joana falou assim, Flávia, porque, né, eu sinto falta com as crianças, não sei o quê, e aquilo, né, começou a me incomodar. Eu falei, peraí, Senhor, se as crianças são o nosso futuro, quanto que a gente precisa investir nessas crianças e tudo mais? E, gente, aqui, conversando com o João, na hora que a gente começou o culto, não sei se é a hora que a Fer estava falando, ou na hora que a Thaís estava falando, eu falei, João, a partir de domingo que vem vai ter um culto para as crianças. E nós vamos abrir uma sala, gente. E assim, ó, se ninguém quiser ajudar, tá tudo bem, que eu e o João nós vamos fazer. Semana que vem eu vou ficar com as crianças. Entendeu? Se ninguém topar... E o céu vai descer. Se ninguém topar, nós vamos fazer. Eu e o João. O Gabriel também topa, viu? Diz que o Gabriel topa. Então, daí a gente vai, né, criando aí os discípulos para poder ajudar com as crianças. Então, como que vai ser, gente? Só que daí a gente vai ter que ter uma dinâmica, né? Por quê? Porque a gente vai fazer sala simultânea com as crianças, gente. Se a tecnologia nos dá essa possibilidade, nós vamos fazer. Só que daí o que os pais vão ter que fazer nesse momento, né? Vocês vão ter que abrir um outro aplicativo, ou um celular, ou um computador, tá bom? E aí, claro, né, a gente não vai poder ter um culto longo com eles, porque a gente sabe como é que é criança. Criança é 20 minutos, meia horinha ali, eles já sumiram da história, né? Então, o que a gente pretende fazer? Começa o culto, tá bom? Ali uma oração, alguma coisa. Antes mesmo ali, talvez na adoração, aí a gente vai sentindo um pouquinho o clima deles. Se eles ficarem ok na adoração, na hora que for liberar para a palavra, o João, o Pedro ali já estão comendo. A Júlia, cadê o... Pedro que tá faltando. É o Pedro que está ali? É cadê o João? É o Pedro. É o Pedro.
É porque ele estava ajoelhado, eu estava vendo pequenininho, ai, cadê? O Pedro já é grandão. Então, aí a gente abre a sala simultânea, e aí, de novo, né? Aí quem for agora chegou o João. Aê. Quem for se habilitando para nos ajudar, ó, tem o filho da Dai também. Quem for se habilitando para nos ajudar, os adolescentes podem vir, a Glaucia perguntou, os adolescentes podem vir para ajudar, viu, Glaucia? Bora botar os adolescentes para ajudar a gente na salinha das crianças, tá bom? Então, de novo, a única coisa que você vai ter que ter é um outro dispositivo, né? Dispositivo, seja computador, seja celular, né? Para que as crianças o filho da Beth também gostou da ideia. Semana que vem você vai estar aqui com a gente, hein? Comigo. Tá bom? Meu Deus, gente do céu, eu quero só ver o que o João vai aprontar com essas crianças dentro dessa sala, tá bom? Mas a gente precisa, isso que a gente faz aqui como adultos precisa ser hábito das crianças. Elas precisam sentir que elas fazem parte, elas precisam ter prazer, como a Dai falou, né? Ah, mãe, mas eu não quero ir para a igreja. Por quê, gente? Porque, na verdade, a criança não se sente parte daquilo, é chato, é cansativo, entendeu? A criança quer brincar, a criança quer se divertir. E aí a gente vai ter que trabalhar. E se Deus deu a direção, Deus vai dar a estratégia também, tá bom? De novo, a única coisa que me cabe a dizer é eis-me aqui. E aí, de novo, né? Se ninguém se habilitar, vocês podem ter certeza que eu e o João nós vamos fazer. Porque nós não temos tempo mais para perder tempo com as direções que Deus tem nos dado. Tá bom? Ah lá, o João Eduardo tá falando, olha os carrinhos de hoje à tarde. A gente brincou hoje que o João e a Fátima vieram almoçar aqui em casa e o João conseguiu, enfim, colocar os carrinhos dele, ele conseguiu comprar falta 4 carrinhos, quem quiser me dar de presente pode dar, tá? O aniversário dele tá chegando, gente, dá carrinho de presente para ele. Daí eu e a Fátima, gente, mas cadê as bonecas? Daí a gente ia pegar as bonequinhas da constelação para brincar, né? Eu e a Fátima ia brincar de boneca enquanto os meninos brincavam de carrinho. Até lustrar o carrinho, eles lustraram, pra você ter uma ideia. Não é lustrar. Nós polimos todos os carrinhos com polimento, quase uma cristalização em todos os carrinhos. Quem tiver, inclusive, carrinho e precisar de auxílio nesse sentido, já sabe. Então, gente, para vocês verem, Deus ele usa linguagens para falar com a gente. E possivelmente, hoje à tarde, o João brincando ali com os carrinhos, né? Foi uma forma que Deus abriu, né? Startou para poder... Ah lá, a Dani já está se dispondo a tocar música para as crianças. Assim que eu gosto, gente. Eu gosto assim. A Daiana também já se prontificou. Aí que é bom. Bora lá. Depois a gente cria uma escala. Isso. Semana que vem, quem quiser ir comigo lá, porque assim, como o Flávio falou... não vai todo mundo também, deve abandonar aqui? Não. Mais umas 2 ou 3 pessoas. Porque a semana que vem, Deus me deu uma direção para fazer com as crianças, entendeu? Papai e mamãe, vocês se preparem. E, assim, quem quiser vir, vem. E aí, depois, a gente vai fazendo escalas para que eles possam, né, realmente entender que aqui é o lugar deles. Exatamente. Eles né? fazem parte disso. Eles fazem parte disso. As crianças são o nosso futuro. Amém, queridos? Vamos orar, então? Orar para agradecer ao Senhor. Desculpa, hoje a gente delongou um pouquinho mais, mas, na verdade, eu acho que tudo está dentro do tempo do Senhor, né? Acho que honra que é nós podermos realmente estar na presença de Deus para a gente poder trabalhar, ouvir do Senhor, receber os direcionamentos. Mas lembra de uma coisa, gente, depois que Deus dá a direção, se a gente não faz, a gente entra em desobediência. Então, se alinhem aí para que você não caia na desobediência do Senhor. Amém? Pai, eu quero te agradecer, ó Deus querido, por esse dia. Obrigada, meu Pai, pela tua palavra. E obrigada, Senhor, porque nós precisamos apenas de uma palavra, Pai. Que aqueles, ó Deus querido, que de alguma forma ainda estão com algum tipo de medo, Pai, que ao longo dessa semana, assim como o Senhor fez com Gideão, Pai, e mostrou o que o Senhor faria com o exército inimigo, que o Senhor também possa fazer e mostre, Pai. Mostre através de palavras, de revelações, de sonhos, de percepções, aquilo que está preparado para cada um aqui, Pai. E que em nome de Jesus possamos assumir, Pai querido, os nossos lugares, conforme o Senhor criou Adão e Eva para que pudessem governar, para que nós também possamos assumir esse nosso lugar, esse nosso propósito de governarmos por onde nós estivermos, que possamos ser realmente a influência
do teu reino nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Nós possamos nos alegrar diante do Senhor. Ele é a nossa alegria, a nossa força. Amém? Amém. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, o choro dura uma noite. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga: